Ao vivo com Daniel Penafirme, que tem informações pra gente direto da Leste. Conseguiu pegar alguém pra entrevistar aí, Dani? Muita movimentação aí. Ah, tá aí, ó, então, com o deputado. Boa tarde pra vocês. Pois é, Isa, foi uma manhã realmente de movimentação reduzida de deputados aqui. Os que não foram presos, poucos deles vieram trabalhar. Um deles é o deputado Paulo Ramos, que está aqui e topou da entrevista para nós mais cedo. Vamos ser justos aqui também. Quem passou foi a deputada enfermeira Rejane, também deu entrevista aos colegas de imprensa que estavam posicionados aqui mais cedo. A deputada Cidinha Campos também deu entrevista aos colegas de jornal, né? Os colegas de jornal impresso que estavam posicionados aqui mais cedo, enquanto a gente fazia uma entrada ao vivo no jornal aqui, no Primeiro Impacto. E Paulo Ramos aqui ao nosso lado para falar conosco ao vivo no SBT Rio. Deputado, passaram o rodo geral aí. O que o senhor tem a dizer a respeito dos seus colegas que hoje foram alvo do bom dia nada agradável da Polícia Federal? Primeiro dizer que eu diariamente, especialmente terça, quarta e quinta, chego aqui antes de 9 horas. Já é uma prática minha porque eu moro longe e tenho medo do trânsito. De manhã também o movimento aqui na Assembleia Legislativa é menor. O movimento maior de deputados, na medida que vai se aproximando do horário da sessão deliberativa. É tudo muito lamentável, tudo muito preocupante, mas nós que estamos no exercício do mandato, temos que ter a responsabilidade de compreender a responsabilidade e o significado do poder legislativo. Ô, Dani. Eu tenho dito o seguinte: quando nós temos um senador da República no regime semiaberto, de dia é senador e à noite é recolhido à prisão. Já tivemos deputados federais na mesma situação. O senador Delcídio Amaral foi preso, o Senado acolheu a prisão, cassou o mandato do senador e depois ele foi absolvido. Ele e os outros que estavam acusados no mesmo processo. E o que dizer desse caso especificamente, deputado? Diga, Isa, diga. Você fez alguma interrupção aqui da gente? Eu queria saber do deputado Paulo Ramos o seguinte: a gente teve os 3 do ano passado presos, o gabinete continua funcionando, não tem deputado. Eu gostaria de saber qual é o processo. Vai expulsar? Não tem como mais, deputado. Primeiro, assim, essa movimentação toda tinha um burburinho. É óbvio que não é papel deles mandar prender, os outros, seja o que for, mas expulsar. Ninguém vai fazer nenhuma movimentação para, de alguma forma, esses deputados não fazerem parte, porque a gente já tem há um ano, há um ano com 3 presos e com o gabinete a gente pagando. Qual é a história? Tem medo do quê? De se juntar e falar, vamos botar esse povo para fora, vamos chamar a população, vamos levantar cartaz, qualquer coisa, qualquer movimentação. Eu não vejo movimentação dos outros deputados, entendeu? Pois era exatamente lá que a gente ia chegar. Deputado, o que a Isabel está ponderando é o seguinte, que a gente tem aí 3 presos, né? O deputado Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo. E os gabinetes continuam funcionando, sendo pagos com dinheiro público, e a gente não vê nenhum tipo de movimentação por parte dos parlamentares no sentido de botar esse pessoal para fora, de tocá-los para fora. Muito pelo contrário. O que a gente viu foi os deputados tentando, inclusive, no dia seguinte à prisão deles, tentando soltá-los, né? Inclusive, o senhor votou a favor da soltura do Pisciani na ocasião, que ocasionou o processo de expulsão do senhor do pessoal. Mas isso não vem ao caso, isso foi outra ocasião. O que eu queria saber dessa vez, o que vai acontecer daqui para diante, qual vai ser a postura do senhor e o que o senhor imagina que vai ser a postura dos seus pares? Primeiro, para restabelecer a verdade, antes de qualquer episódio, eu já tinha comunicado que não pertencia mais ao PSOL por outro episódio. Estava aguardando só o prazo da lei para me desvincular do partido. Não foi a esta razão, não. Mas ficam reverberando isso, dando a impressão de que isso é verdade. Eu defendo a Constituição. Eu fui constituinte, defendo a Constituição. Eu reitero que a prisão dos 3 deputados foi inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. Tanto foi que agora o Supremo Tribunal Federal, por uma ação da Procuradoria-Geral da República, vai decidir se o Poder Legislativo Estadual tem essa competência. Isso não estava decidido. A Constituição fez 30 anos. Já houve vários casos pelo país inteiro de Assembleias Legislativas. Deputado só pode ser preso em flagrante pela prática de crime inafiançável. Isto é o que está na Constituição. Com a ação de hoje, então, o senhor defende que, de certa forma, houve algum tipo de equívoco, não? Eu não defendo nada. Eu ainda não conheço. Eu vou receber hoje, vou me interessar
em pegar cópia do documento encaminhado à presidência e acho que todos devem fazê-lo. Eu digo para vocês que são da mídia, que defendem a liberdade de imprensa, que eu também defendo, qualquer dia será cerceada, como já foi em outras épocas. Mas não ainda pensem não é. que o ataque à desse Constituição povo é só vai demais. alcançar o Poder Legislativo. Começa sempre pelo Poder Legislativo, mas vai alcançar... Na avaliação do senhor, porque agora a gente acabou de ouvir aí a procuradora, né, a promotora que deu entrevista ao Fábio Barreto. Isa, ele não está na tua escuta, porque a gente pegou o deputado aqui, saindo aqui de um anexo, indo para o outro, então ele não está na tua escuta. Eu vou reproduzir as tuas perguntas. Deixa eu só fazer uma ponderação, um minuto aqui. Acabou de entrar no ar conosco aqui a promotora responsável pelo inquérito do Ministério Público Federal. Ela deu, assim, todos os argumentos que levaram à prisão de hoje, inclusive com a relação de quanto cada deputado recebia, como era esse esquema, como era o modus operandi. E o senhor está falando em ataque ao Legislativo. Eu quero saber que ataque é esse. Deixa eu primeiro dizer uma coisa. Eu não estou decidindo aqui sobre o mérito, não estou falando sobre o mérito da prisão. Existe o devido processo legal. Nós, no exercício do mandato, nós não somos juízes para julgar práticas delituosas. Não é o nosso papel. Quem deve julgar é o Poder Judiciário. O que eu estou dizendo é que é preciso observar a Constituição para observar o devido processo legal. Eu não conheço o processo, ainda não li e também não tenho competência para decidir se qualquer acusado de crime é inocente ou é culpado. Não é o meu papel. Daniel, já deu. O meu papel é discutir o Poder Legislativo como o sustentáculo do Estado Democrático de Direito, que é o mais vulnerável dos poderes, e saber se a Constituição está sendo observada. Porque quem concorda com a inobservância da Constituição em relação a um caso, amanhã, quando for alcançado, com o descumprimento da Constituição, inclusive os meios de comunicação, amanhã ninguém poderá invocar o respeito à Constituição. Eu quero discutir a constitucionalidade. Não estou discutindo se o praticante, o acusado deste ou daquele crime é culpado ou inocente. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, perdão, desculpa a confusão. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, está aí com vocês. O deputado falou a respeito de liberdade de expressão, falou a respeito de constitucionalidade, mas evitou entrar no mérito da prisão de hoje, porque disse não conhecer. O senhor acabou de falar que não conhece o teor da denúncia. Então, o senhor, não é isso? O que eu estou dizendo no mérito, é que não sou eu quem vai julgar. O senhor acabou de falar que não conhece o teor da denúncia. Eu não conheço, mas não sou eu que vou julgar se eles são culpados ou inocentes dos atos que a eles são atribuídos. Mas eu quero conhecer. Mas o que eu quero discutir... Fica à vontade, julgar, deputado, pode ler, então. a partir do momento que o senhor fala, a partir do momento que o senhor fala que Daniel, existe um ataque, que é uma possibilidade, que a imprensa pode ser... O senhor, de certa forma, está desqualificando a ação de hoje ou não? Eu não tenho dúvidas de que o Estado Democrático de Direito está correndo risco. Nenhuma dúvida. Tanto assim é... Quando um deputado embolsa R$900 mil, o Estado Democrático de Direito corre risco. Quando o deputado ganha mensalinho, corre risco. O senhor não acha? Eu entendo que existe o devido processo legal. Eu também conheço jornalistas que mentem. Eu conheço casos de jornalistas que foram acusados de levar dinheiro para plantar matérias. Eu conheço vários casos. Eu conheço casos de representantes do Poder Judiciário. Está contando alguma coisa aqui, deputado? Tem 7 deputados presos hoje. Nós estamos tratando agora 10, né? de coisas 3 já estão diferentes. presos há um ano. E eu não me confundo. Eu não me confundo porque eu conheço as normas em vigor. E não ajo por paixão. E nem por amizade. Nem por paixão. As normas em vigor, tem 3 dos seus colegas presos hoje, que o senhor votou pela soltura na ocasião. Porque a prisão foi inconstitucional que o próprio... Vocês estão presos há um ano. Mas o desembargador... Estão presos inconstitucionalmente. Tanto assim é que o próprio Tribunal Regional Federal encaminhou o processo para cá e disse, está lá na palavra do presidente, para que o Poder Legislativo, por sua maioria, resolva sobre a prisão. Por que ele submeteu a nós?
ele submeteu a nós porque ele entendia que a Constituição deferia ao Poder Legislativo essa competência. Tá porque certo, foi Daniel. ele que encaminhou para cá. Ele vai encaminhar para cá sair, essas né? prisões? A gente Não já viu sei. que não vai Eu sair. acho que não. Que eu já vi, Vai. lá rapidamente, vou receber cópia, que ele não vai encaminhar para cá, se baseando na ação movida pela Procuradora-Geral da República, que ainda não foi julgada no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a Assembleia Legislativa não tem competência para decidir se a prisão é legal ou ilegal. Tá Mas certo. no caso anterior, ele que encaminhou esta casa. Tá Muito certo. obrigado, deputado Paulo Ramos, que gentilmente respondeu a todos os nossos questionamentos. Valeu, deputado. Tá aí, portanto, Isabelle, foi uma entrevista daquelas. Obrigado mais uma vez ao deputado e a gente fez os questionamentos que julgava fazer. Desculpa, me estendi, questionei de maneira Não, tem incisiva, que acho que questionar. de certa Eu só forma quero falar extrapolei uma um coisa. pouco o meu papel. Desculpa ao telespectador, mas pô, é brincadeira, Pô, né? Pô, olha só, ferir Constituição, primeiro de tudo, é roubar os outros, gente. Como que pode você ter? Muito obrigada, deputado, mas desculpa. Esse imbróglio de vai lá da cara. Pelo amor de Deus. A gente tem o Ministério Público que investigou. A gente tem a Polícia Federal que fez o trabalho dela. A gente tem 5 desembargadores que, diante de provas, são pessoas técnicas, não é achismo, não é isso ou aquilo, acabou decidindo pela prisão dos caras. Eu tenho aqui um delegado que faz um trabalho de excelência de investigação, há sei quantos anos trabalha. Pelo amor de Deus, como que eu, como jornalista, vou ouvir uma informação dessa? Doutor Marcos Amin, que já ficou debruçado em cima de um monte de papel, em cima de prova, sabe como é difícil conseguir uma prisão de alguém, porque tem que ter a dificuldade para não se fazer prisão. Houve um troço desse, que é inconstitucional. Ah, pelo A amor prisão, de Deus. principalmente de um deputado, de um parlamentar em exercício. É muito difícil, devem ser robustos os indícios, os fundamentos para que essa prisão seja decretada. Como que você ouve um troço desse? Fala pra mim, não, por favor, sou eu que tô aqui. Tentar ser o mais racional possível como comentarista, não deixar que a emoção de cidadão extravase em relação aos comentários que foram feitos pelo parlamentar. 3 coisas me chamaram a atenção, eu acho que chamou a atenção de todos nós aqui no estúdio e fatalmente também daqueles que estão nos assistindo. 3 coisas. Primeiro, o deputado diz que chega à Assembleia Legislativa antes das 9 em regime de TQQ. Sabe o que é TQQ, Isabel? Que? Terça, quarta e quinta. E fala isso, né? Me pareceu, pelo menos, eu não sou dono da verdade, me fala isso como se fosse algo assim espetacular. Fora da regra da Assembleia. Quer dizer, isso me assusta muito. O cidadão que é para trabalhar de segunda a sexta, né? Em horário comercial que é de 8 às 18 horas, né? Todo brasileiro trabalha assim. O Marcos Amin, né, trabalha muito mais, e não é porque o Marcos Amin, não, porque é policial, o soldado PM, o inspetor de polícia, o coronel, o delegado, trabalham tanto quanto isso, né? Fim de semana, feriado, de aniversário do filho, ano novo, Natal. Aí ele diz que chega antes da... Olha como ele diz, como se fosse assim, ó, eu chego antes das 9, terça, quarta e quinta. Caramba, meu Deus. E o que fere a Constituição? Né? Porque, E depois ele critica o Senado, né, com toda a propriedade, dizendo que tem senador que está no regime semiaberto, de dia é senador e de noite é presidiário. Né? Isso está na Constituição também, deputado, mas lá pode. Aí a Isabelle, né, genialmente pergunta, pô, mas a Assembleia está pagando para quem nem está indo, para quem está preso. Sim. Né? Não para quem está no semiaberto, não, pelo menos está exercendo. Não, para quem está preso. Aí ele, né, aí não. Aí Gente, falou do eu fico amigo, chocada. falou do colega, ele deu uma cambalhota, né? Deu um Michael Jackson, que a gente chama na polícia também. Deu um Deu moonwalk aquele total. passinho do Moonwalker, né? Michael Jackson recuou, né? E depois, ao final, ele diz que defende a Constituição, votou pela soltura deles, mas em relação a esses autos ele não quer se pronunciar, porque não sabe, gente, porque não viu. e vale porque ressaltar, e assim, pelo amor de Deus, fica a gente difícil. eleita pelo povo. Professor, é um corporatismo que me assustou e eu acho que aqui assusta porque não é porque é o deputado esse ou aquele, muito obrigada por ter falado, tem gente que não para falar com a gente, mas assim, representando o povo, você espera o quê? Todo mundo fazendo o seu papel e quem deveria se indignar? Quem deveria ser indignado fica no meia-culpa, não se pronuncia. Eu não vou entrar no mérito jurídico porque não é minha área. Agora, no mérito político eu posso falar. Discordo amplamente do nobre deputado Paulo Ramos. Por quê? O que está sendo colocado em discussão não é se ele deve ou não deve ser preso. Isso cabe ao Poder Judiciário. O que cabe ali é o Parlamento do Rio de Janeiro fazer um julgamento político das ações desses deputados que estão sendo hoje condenados. Então, na verdade, a posição que o parlamento tem que se colocar é: será que nós achamos que esses deputados devem continuar como deputados?
Essa é a pergunta, não se há jurisdição. Isso vai ser colocado pelos próprios deputados e pelo próprio Poder Judiciário, que tem competência para isso. É uma questão política acima de tudo. E é uma questão também de inteligência. Vamos dar o dedo na nossa cara. Porque a gente vê isso, um monte de gente indignada no Twitter, falando aqui, a gente repercutindo no Twitter, só que é a gente que reelege. Gente presa que foi eleita e gente presa que foi reeleita. E não é de hoje que a gente fala os esquemas, entendeu? É a gente que reelege, a gente tem que sempre pensar isso. Agora não dá mais tempo. Agora é Copa do Mundo, meu filho, já foi, outubro, né? Vamos ver a reportagem sobre